boa noite. Você Boa não tem noite. noção como eu estou feliz de ter você aqui. Aí eu estar aqui. E antes da gente começar, maravilhosa, como é de costume, eu vou contar como a gente se conheceu, né? Porque a coisa mais bacana desse projeto é que todo mundo que tem vindo foram esses encontros que se encontraram. E o nosso encontro foi muito isso, né, gente? Foi muito, É muito, muito verdade. surreal. Gente, eu conheci a Joana no lançamento de um livro no Consulado Brasileiro, junho do ano passado. E, né, quando ela falou também na época, né, que ela era coach, a gente meio que clicou. Desde então, fizemos várias colaborações lá no LinkedIn, né? Com um É foco verdade. mais nos webinars, mais focado nos profissionais do mundo corporativo. Mas agora estamos aqui, meu bem, porque a história dela é surreal. Eu não vou falar para estragar, vou deixar ela se apresentar, meu bem, com você agora. Ok, obrigada. Eu acho que estou mesmo perfeita para o título do podcast também, transições, que eu estou mais uma vez numa transição, não é? Portanto, o meu background é a área financeira. Pronto, eu trabalhei na banca há 14 anos, antes de ser coach de carreira, que eu ajudo mulheres quando se sentem um bocadinho perdidas, a definir, ok, qual é a base, aquela coragem, vá, não é? Não só força de vontade, a coragem, depois também as ferramentas práticas para atingirem esses passos. E agora estou outra vez numa transição que é um bocadinho, quer dizer, é um bocadinho um passo atrás, vá, se bem que com algumas mudanças. E eu próprio sinto essas mudanças e nós vamos explorar isso. Mas quero voltar outra vez ao mundo corporativo. Portanto, estou aquele bocadinho, portanto, eu acho que, como nós falávamos antes do podcast, como é que eu me apresento? Bem, talvez profissional do mundo corporativo, na área financeira, não é da banca, e também coach, que no fundo são as duas coisas. E sabe o que é lindo disso, eu acho, Jô? Somos múltiplas, né? A gente ficar só com rótulo também, eu acho que esse é um dos pulos do gato, né? Com transição de carreira. E quando você comentou, né, dessa tua transição, eu pensei, gente, isso é ouro, né? Porque não tem certo, não tem errado, né? E o que a gente vai falar de hoje é o momento que você tá, né? E assim, para a gente voltar, você também, né? Você é de Portugal. Você tá aqui há um tempão também, né, Jô? Você tá aqui há muito tempo, né? Estou aqui há 17 anos e meio. Muito tempo, Muito muito tempo. tempo, né? E assim, para a gente começar, porque eu acho que tu vai ter tanta coisa maravilhosa para dividir, além dessa, né, dessa experiência, né, de coach, trabalhando com pessoas também, tantas pessoas, tantas mulheres que você já apoiou, passando, né, por todos esses questionamentos. Gente, isso é ouro. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai voltar, né? Porque hoje eu vou te usar, meu bem. O que que te levou, né, quando você, principalmente a tua área, né, super, né, compliance, enfim, o que que te levou assim quando você resolveu sair, né, do banco para mergulhar no coach? O que estava acontecendo aí você na sua vida? Como é que foi essa mudança? Foi uma mudança gigante e eu acho que várias coisas. Acho que algumas coisas a nível pessoal e outras a nível profissional. Eu acho que a nível profissional foram quase 14 anos. Foi muito tempo. Era uma coisa que eu queria, tinha aquele bichinho de fazer uma coisa diferente. Eu descobri o coaching por eu ser a coachee no encontro de liderança pelo banco. Era uma área nova na altura, isto foram há 10 anos atrás, era novo, que é o coaching, as coisas, não é? As ferramentas que nós temos a nosso dispor, o que pode fazer por nós, fascinou-me. Na realidade fascinou-me, foi por isso que eu tirei uma certificação, isso tudo. Portanto, começou um bocadinho daí. Aquele bichinho, mas o que é isto? Eu sempre quis fazer uma coisa nova e agora sou enverdar por isto. Pronto, fascinou-me essa área. A nível pessoal, estava a construir família, estava no processo de engravidar, depois engravidei do Tomás, meu filho mais velho. Portanto, era aquela coisa, não é? Por um lado, a nível profissional, talvez um desafio novo, já sou, pronto, a pessoa começa a saber tudo o que faz, não é? Já há poucos desafios na área profissional, a não ser que mudasse mais uma vez de área. A nível pessoal, as horas que eu fazia na banca também, comecei a pensar, se calhar não é bem isto que eu quero, se calhar não é o tipo de mãe que eu quero ser, no sentido de não estar tão presente, quero ter outras prioridades, e as prioridades mudam. A verdade é que
podemos dizer, não, eu nunca vou mudar. Mudam, e é bom que mudem, é saudável, são fases da vida, são experiências que nós temos. Portanto, isso tudo levou-me a querer enverdar pelo coaching. Depois de ter o Tomás, tive a Mariana, e quando tive a Mariana tive a certeza que não, é o coaching, é o coaching, é o coaching, é o coaching, e aí foi que saí definitivamente da banca. Pronto, fiz essa mudança. E desde então, estive a dedicar um bocadinho ao coaching, a trabalhar com maravilhosas mulheres, conheci pessoas espetaculares, não só como clientes, como outras coaches, como tu, Luísa, como outras também, mentoras. Foi uma experiência espetacular e está a ser. Pronto. Entretanto, a nível pessoal, também lá está. Estive ao pé dos meus pequeninos, não é? Que agora ainda são pequeninos, mas já não são tão pequeninos, já estão os dois na escola. E pronto, eu acho que foram esses os dois grandes drivers. Foi aquela paixão, aquela questão de eu só conheço o mundo corporativo, formal, tudo é dinheiro, tudo é números, e que faltava um bocadinho a parte humana. Eu acho que isso me faltou e o coaching deu-me isso, deu-me uma grande experiência a esse nível. Portanto, acho Eu que foi. acho tão bacana o que você falou, porque assim, Jo, eu vejo muitas coisas aí que você falou ressoaram comigo também. Também eu me apaixonei quando eu fui uma coach, né? A gente se apaixona pela jornada como a gente é uma coach. E também eu acho, como você falou, as horas loucas, né? Quem trabalha no mercado financeiro sabe, né, que as horas realmente são surreais. E também eu acho que, né, o fundamento do coaching, que é a gente expandir, né? Sair daquele confinamento que muitas vezes você pode estar numa posição super bem sucedida financeiramente, né? Mas você está completamente travado, né? Assim, você não está aprendendo nada, você não está meio que dando de volta, né? De uma forma, né? Porque muitos espaços, muitas organizações não têm, né? Não tem espaço para isso. E além de tudo, como a maternidade também, né? É, Passei por isso também, essa questão da maternidade. As horas, parece que é tudo contra. O sistema é contra a é, mulher, né, meu bem? O sistema é contra a mulher, assim, em termos de, né, voltar correndo. Muitas empresas ainda, algumas estão já mais à frente em termos de ter né, um shared parental leave, né, que o pai e a mãe podem se apoiar, mas acaba assim que muito do burden acaba ficando em cima da mulher também. Eu entendo total, né, minha linda, por quê, né, esse momento, né, de você estar lá mais presente, até mesmo é uma nova pessoa que nasce, né? A gente vira mãe, é uma é isso. nova. É uma nova identidade, mas é verdade. Aliás, nós, em mundos que nós temos, da escola e tudo, nós não somos a Luísa, a Joana, somos a mãe do Tomás, a mãe da Mariana, não é? Quer dizer, é uma nova identidade que nasce, na realidade. E eu acho que com isso nasce, de facto, uma nova parte de nós. Não é? É uma nova parte de nós que temos tendência, ou não, lá está, não há certo, não há errado, mas eu tive tendência a prioritarizar essa nova identidade e a dar-lhe muita atenção e pronto, e gostei e acho que foi um privilégio poder ter feito isso. Pronto, e agora estou outra vez. Aberta, meu bem, a gente vai chegar agora, né? E você, né, agora tá fazendo o caminho inverso. Como é que foi assim que você começou meio assim, Jo, a sentir esse chamado de novo para voltar, vou voltar? Como é que foi? Conta. So, o bichinho, vá, começou há cerca de um ano e pico. Porque, pronto, eu adoro a flexibilidade do meu trabalho como career coach, adoro, adoro, adoro. Portanto, o bichinho começou há cerca de diria um ano e pico atrás. Começou porque, lá está, adoro a flexibilidade toda, mas à medida que os meus filhos foram crescendo, acho que duas coisas aconteceram. A questão é que eu comecei a ter mais tempo para mim, que foi ótimo, 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 não é? Porque nós sentimos falta também de tempo para nós, de nos dedicarmos a coisas que nós gostamos, que nos dão verdadeiramente prazer também, só para nós. E ao mesmo tempo eu comecei a voltar àquela identidade, a carreira, aquele chapéu de carreira começou a voltar mais. Portanto, aquele foco que eu sempre fui uma pessoa muito focada na minha carreira, sempre fui, desde sair da faculdade, sempre com objetivos e tudo mais, começou a voltar também um bocadinho mais. E eu comecei a ir, talvez, para uma parte de mim que nunca desapareceu, que era o mundo corporativo. Porque é um mundo que eu conheço, é um mundo que eu trabalho com as minhas clientes, e eu tive uma em particular que abraçou um desafio, na minha opinião, espetacular,
uma nova função, super complexa, uma área gigante. Ok, como é que vais abordar isso? O que é que te vais focar? Quase que fazer um mapa, como abordar, conhecer as pessoas, quais são as prioridades. Pá, oh Luís, isso deu-me um gozo terrível. Eu adorei fazer aquilo como coach, mas confesso que quando estava a fazer, parte de mim pensou, ai, como não seria fascinante estar no lugar dela, no dia a dia. E foi isso, sabes? Eu acho que foi esta combinação e eu ter trabalhado com aquela cliente, começou aquele bichinho outra vez, cada vez a crescer mais forte. E depois, acho que no início deste ano, eu comecei mesmo a sentir falta de sair de manhã, vestir-me, arranjar-me, ir para o escritório, deixar a casa para trás, sabes? Mesmo que o papel só está focado, porque nós trabalhando de casa é ótimo, é excelente, mas ao mesmo tempo eu sinto que é mais difícil tirar o chapéu de mãe, tirar o chapéu de fazer isto em casa. Não é? Não há assim um momento que a pessoa esteja 100% dedicada à carreira. Portanto, eu comecei a sentir mais falta disso. E depois, com isso, comecei a ter conversas, falei com o Gonçalo, com o meu marido, falei várias vezes, e ele disse, tenta nem que seja um contrato para ver e tal, começares a ver. E eu comecei a ver alguns contratos, comecei a ver alguns empregos, e a verdade é que o bichinho começou a cada vez a crescer mais. E deu uma vontade enorme, justamente no verão, foi quando eu tive a certeza. Quando eu estava de férias, senti que, pá, deu uma vontade gigante. Senti, não, tenho que voltar para o mundo corporativo. É isso que as coisas que me vêm à cabeça são empregos. Como eu imagino o meu dia, é levantar-me de manhã, é vestir um fato, ou não, agora já não é tão formal, mas vestir uma roupa mais arranjada, é maquilhar, é sair, é ir para um escritório, é trabalhar outra vez com áreas de negócio que eu sinto alguma falta. Sempre senti isso, eu sempre senti um bocadinho de falta. Porque eu acho que fui de um extremo de só negócio para só o lado humano, mas eu gostava do balanço. Não quero só o lado humano, nem quero só negócio. E por isso mesmo, agora estou a tentar encontrar um mundo corporativo que me dê esse balanço, que tenha, pronto, as áreas de risco, de projetos, pronto, que é o meu background, não é? A minha experiência, mas que também me permita trabalhar com pessoas, para usar um bocadinho do meu coaching. Portanto, vou arranjar esse balanço melhor. E foi isso, eu acho que pronto, eu acho que a minha primeira mudança de transição de carreira foi mais complicada, porque eu não tinha as ferramentas que tenho hoje em dia, por ter andado na jornada do coaching, e portanto identificar o que é que estava a causar os sentimentos demorou-me muito tempo. Foi uma das minhas maiores dificuldades. Desta vez não foi. Foi assim. Porque eu comecei a sentir falta de onde é que iam os meus pensamentos, o que é que o meu corpo me dizia, o que é que me chamava a atenção, o que é que eu me sentia mais entusiasmada. E comecei assim a ver os sinais, sabes? Comecei a ver, prestar atenção, perceber o porquê. Pronto. Portanto, foi relativamente fácil. E o que eu acho bacana também, assim, duas coisas que você falou, principalmente eu acho que esse período de férias. Você quer que as crianças voltem para a escola e você quer, né? Tipo assim, você quer as crianças voltam para a escola. E outra coisa, Jo, assim, né? Tem aquele ditado que tudo que a gente faz com as outras pessoas, a gente meio que tá aprendendo. Com todas essas tuas ferramentas do coaching, né? Tu já estava, talvez, já para você fazendo essa reflexão com você mesma, né? Que esse é o momento, né? É, mesmo. Eu acho que o coaching, por muito que, que nos dê prazer e dá, óbvio, trabalhar com outras pessoas, o coaching, só o que nos ensina a nós próprias, para a nossa própria jornada, é maravilhoso. Eu aprendi tanto, 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 não só com formações que fiz e tudo mais, mas mesmo com os meus próprios clientes. Havia coisas que elas diziam, experiências que elas partilhavam comigo, me abriam os olhos. Eu lembro quando comecei a trabalhar como coach, uma das coisas, lá está, eu vinha tão, não é, tão fechada no mundo corporativo, horas de trabalho, 9 às 5, tão fechada, que eu lembro que até me gostava genuinamente ir ao ginásio no meio-dia. Gostava, quase me sentia culpada. Pensava, não, era às 9 às 5, tenho que estar no computador. E depois tive uma cliente minha que estava a abrir um negócio e disse, porque eu não vou abrir um negócio para trabalhar as horas que trabalho. Portanto, eu vou abrir um negócio para trabalhar 4 horas por dia, ou 5 horas. E quando ela me disse aquilo, apesar de ser uma coisa óbvia, parece que fez um clique dentro de mim. Sabes, tanto, eu noto que eu aprendi tanto com as minhas clientes, tanto, 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 que elas foram dando sinais de como é que eu também própria deveria gerir e tudo mais. E de facto, sim, mais uma vez, lá está, acho que temos uma sensibilidade maior para as coisas agora. Isso ajuda imenso em várias áreas da vida. E eu acho isso tão corajoso, minha linda, porque eu acho que no final das contas é isso, né? Assim, muita gente que eu vejo tem medo da mudança. E eu amo que você já está aí de coração aberto, que isso é a beleza, né?
que tu acha assim, Jô, qual é a principal, o medo, né, que as pessoas têm? Assim, você acha que é o quê? Mais fora a validação externa, muita gente que, né, fazendo as duas jornadas, ou que tá, tantas pessoas também que eu escuto, nunca mais vou pro corporativo, nunca mais vou empreender, né? E não tem certo ou errado, né? O que tu acha assim que é o maior medo, que é o maior receio das pessoas de fazerem essas transições? Eu acho que muitas vezes é o que é que os outros vão pensar. Acho que há uma grande parte disso. E eu confesso que essa questão também me veio à cabeça. Eu pensei, ui, vou do mundo corporativo para coach, de coach para o mundo corporativo. Mas mal me veio à cabeça, tenho que admitir, foi logo embora. Porque eu lembrei-me exatamente das conversas, porque esta era uma conversa comum com 90% das minhas clientes. O que é que os outros vão pensar? Não é? Toda a gente pensa nisso, toda a gente fica com medo. E eu pensei, os outros não querem saber da tua vida. É Ninguém tá verdade. nem aí, ninguém tá nem aí, né? Ninguém, todo mundo tá busy fazendo as coisas deles, né? Toda a gente tem os próprios problemas, as coisas para focar, a própria vida, os próprios filhos para cuidar. Ninguém está preocupado. E é verdade, nós temos que fazer aquilo que nos fazem felizes. Não é? Ai, como é que vai parecer? Não interessa o que é que vai parecer. O que é verdade é que nós temos que fazer aquilo que nos faz feliz. Ponto final. E se faz feliz voltar, não voltar, é igual. Lá está, não há certo, não há errado. E Mas outra coisa, a gente também está sempre evoluindo, né, minha linda? São várias versões. Eu sempre brinco assim, a minha versão Luísa, outubro de 2025, tá aqui, né? A gente tá sempre, não tá fazendo um upgrade do telefone o tempo todo, fazendo, tem que fazer um é, upgrade, né? E não tem, você não sabe, ainda mais hoje, com tanta mudança que a gente está vendo, né? De é, inteligência artificial, né, internet, né, que a gente já vê há um certo tempo, mas assim, são tantas coisas acontecendo que nada é certo. Carreira, né, a vida toda não tem mais. Tipo assim, não, né, até mesmo aqui no Reino Unido, acho que tem uma pesquisa, a média, se eu não me engano, me corrija, acho que é 4 anos que as pessoas ficam no mesmo trabalho, né? é, Então, assim, e até mesmo a forma que as pessoas se relacionam, até mesmo no nosso espaço também, eu acho que uma coisa também que toda essa né, borbulhamento de coisas acontecendo também, que eu acho que é um obstáculo, além do que os outros vão pensar, a falta de clareza, que eu sei que é uma das especialidades da senhora também, né? Esse tempo para digerir o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer, porque não adianta você estar com o GPS e tudo, mas não ter uma direção também, né, minha linda? é. Mas eu acho que, lá está, quando é falta de clareza, nós focamos sempre, oh meu Deus, eu não sei o que é de fazer. Tudo bem, mas se nós desfocarmos, nós estamos a focar no problema e não na solução. Nós podemos não saber o que é que queremos. Eu, no início, também não sabia exatamente para que área queria voltar, não sabia exatamente o que queria fazer, mas havia coisas que eu sabia que queria e, ao mesmo tempo, também havia coisas que eu sabia que não queria. E, portanto, jogando os dois, nós vamos começando a definir o processo. E não quer dizer que lá está. Eu acho que também um dos grandes medos é: ai, se eu tiver a decisão errada, isso não funcionar. As pessoas têm sempre o medo de: ai, isso, o meu passo é errado. E depois? Depois nada, voltas a dar outro. É isso, a vida também não é feita de coisas certas, não é? Na vida fazemos tantos erros, toda a gente faz erros, a toda a hora, pequenos, grandes, não interessa. Há sempre uma solução. Não, portanto, se esta decisão for errada, falo por mim própria. Imaginemos, volto. Daqui a 2, 3 anos não estou feliz. Opa, muda outra vez, mas porquê? Qual é o problema, não é? Quer dizer, Fazer uma coisa completamente diferente, sabe, né? Quem sabe amanhã, sei lá, você pode virar aquela bem louca, vira uma arquiteta, né? Vira uma astronauta, né? Faz alguma coisa assim, quem sabe tudo é possível, né, Jô, hoje em dia, né? tudo é possível. E depois, lá está, nós também não temos que ter as respostas de todas. Nós não temos que É. saber tudo, exatamente como é que tudo vai acontecer. Não, temos que ir dando passo a passo, explorando, com curiosidade. Eu acho que as crianças, mais uma vez, nos ensinam isso. As crianças têm curiosidade por tudo, não é? Só por curiosidade, não tem motivo por trás. Literalmente, porquê é que estás a fazer isso? Mas porquê é que pões aquilo ali? Porquê é que não pões do outro lado? Uma curiosidade natural. É um bocadinho isso que nós devíamos usar. Ok, vou experimentar isto, vou experimentar, vou ver se gosto, vou fazer, vou falar com este, vou falar com aquela, vamos ver se isto é giro. Se não for, tudo bem, siga em frente. Não é Uma nada coisa, perde. uma coisa linda que você falou também de criança, eles trazem a gente muito pro presente, pro agora, né? Não é ficar pensando, daqui, se eu não tiver, daqui a 2 anos, não foi isso. Eu acho que isso é o pulo do gato também, é o momento presente, né? A gente se escutar pro agora, né? Se agora, se você não tá feliz agora, você vai ficar adiando, adiando, adiando. Se você não tá,
sei lá, que até mesmo muito do burnout, eu acho que é isso também, né? De você, sei lá, estar num ambiente que você não pode ser você, né? Não ter uma psychological safety. Eu acho que tem várias coisinhas que vão meio que se juntando, né? Meio que adding up É. para você realmente estabelecer, né? No meu caso também, eu acho que no meu caso também, né, quando eu saí do corporativo, eu acho que também foi minha experiência que eu tinha tido naquele momento, né, e até mesmo em outros momentos também, quando meus filhos eram menores, né, Uhum. enfim, vai várias fases assim que você precisa de mais estrutura, É. ou, né, depois você tem mais flexibilidade de você, né, meio que fazer sua própria jornada. E eu acho que é importante ver também esse momento, né? E, minha linda, e aqui, como você sabe, assim, esse projeto também, né, do De Volta a Mim, é muito disso, da gente voltar pra gente, né, com clareza, porque eu acho que não tem nada mais potente, né, a gente fazer alguma coisa que, né, empolga. Ah, é acordar, sair da cama, com vontade de sair da cama, com energia para fazer alguma coisa que nos faz feliz, seja o que for, não tem comparação. Não é? É mesmo isso, não tem comparação. É por isso que eu acho que é importante estarmos sensíveis às nossas próprias emoções. Nós começamos a sair da cama e pensamos, mais um dia, mais isto, mais aquilo, pá, alguma coisa está errada. É mesmo assim, há que mudar, não há que ter medo. O que os outros vão pensar não interessa. Se não for a decisão certa, paciência, voltas a mudar. Há que enfrentar isso e faz parte da vida, porque também é só assim, voltando a um ponto que tu falaste, é que nós evoluímos, não é? Nós não somos seres estagnantes, nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para experimentar. Eu digo-te mesmo agora, apesar de eu dizer voltar ao mundo corporativo, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu já tive algumas entrevistas e o que eu me ouço a dizer nas entrevistas, a maneira como eu me apresento, a maneira que eu digo o que é importante para mim, o que eu estou à procura, o que eu sou capaz de fazer, eu digo-te já de caras que eu era incapaz de ser a pessoa que sou hoje se fosse a entrevista fosse antes de eu ser coach, há uns anos atrás. Mas completamente. Eu vejo-me a dizer coisas para já. Eu, pelo coaching, eu percebi-me de certos talentos naturais que eu tenho. Mesmo. Eu tenho. Comunicação é um deles, porque você foi minha guru. Gente, a pessoa que começou a me estimular, encorajar com os, né, webinar foi você, queridona, foi É minha verdade. coach, você foi minha coach, porque você é muito natural, Joana. Eu ia até te perguntar, né, dos aprendizados do coach. Tu já tá me levando para minha próxima pergunta, que você tá levando, né, de volta para o mundo corporativo, que tu descobriu nesse processo. Me fala que tem comunicação aí, pelo Tem, amor de Deus que tem. tem, Conte tudo tem. agora. Completamente. Tem comunicação, tem capacidade de pegar em conceitos ou informação complexa, um bocadinho difícil de digerir e parece que traduzir em coisas práticas, simples, para as pessoas perceberem, saberem o que hão de fazer, coisas práticas. Eu fazia isso tudo no meu coaching e, engraçado, quando comecei a olhar para trás, eu fiz isso em vários cargos que tive na banca. Mas nunca parei para pensar, ou nunca me apercebi que isso de facto era uma coisa que eu fazia de modo natural. É engraçado. Mas pelo coaching, a trabalhar com clientes e dizer, ok, quais são os teus talentos naturais, quais são os teus grandes skills, eu comecei a perceber que isso era o meu. Aliás, por isso é que eu adorava trabalhar com as minhas clientes, a dizer, trabalhava e trabalhar, e no futuro também, espero eu, em nível de, ok, qual é a minha estratégia para fazer, sabe, para abordar esta nova área? Qual é a minha estratégia para mudar de carreira? Qual é a minha estratégia para abrir um negócio? É exatamente isso. É pegar no que é um problema mais complexo, ou como é que não entendem, né? E pôr tudo em coisas muito, muito fáceis. Portanto, eu isso não só me apercebi, como articulo isso, digo de caras numa entrevista que eu faço isso, que é uma das coisas, uma das grandes mais-valias que eu trago, a minha capacidade de falar com pessoas, com todos os stakeholders, todos os níveis, já falei com o CEO, desde tudo. E não só tenho essa noção completa, e por ter essa noção completa, dá-me uma confiança que eu não tinha de antes, sabes? Não tinha. Eu era uma pessoa, pronto, minimamente confiante no local de trabalho, não era uma pessoa super tímida, insegura, não era. Mas não era a pessoa que sou hoje, é que não tem comparação, sabes? Eu vejo-me e juro, uma parte de mim pensa, pá, fico orgulhosa de mim própria, penso, é pá, evolui mesmo, sabes? O coaching, para mim, não só para toda a gente que felizmente eu ajudei no meu percurso, mas mesmo a nível pessoal, pá, fez-me crescer tanto, eu acho, é muito positivo. Você é muito maravilhosa, gente. Joana, os vídeos dela, ela lá no LinkedIn, minha linda, muito. E assim, eu acho que quem vai trabalhar com você agora também, a gente sempre fala das soft skills, né? Que eu acho que
Tem até essa pesquisa, né, que 85%, né, do sucesso nas carreiras é soft skills. E gata, depois da sua experiência como coach, até você no seu relacionamento, lendo as pessoas, né? Gente, Joana, vai ser assim. Nossa, o time que tiver empresa vai ser no banco que for. Ser muito sortudos de ter você, meu bem, porque Obrigada. com certeza a sua bagagem, o que você vai agregar e tudo que você descobriu como você, né? Que de uma forma você meio que conheceu melhor, né? Você no seu time, foi sua CEO, né? E é Sim, como deve ser, né? Como deve ser. Você foi sua CEO por um verdade. tempo, que eu acho que é uma experiência muito, muito transformadora. Eu acho que principalmente para gente que nós saímos de ambientes com muita estrutura, que você tem alguém para ligar o seu computador, É, você tem alguém, né? Você tem o time, você tem, né, o help desk, você tem toda uma estrutura e de repente você está fazendo tudo você, né? Você é, encontra você meio que vira, né, a expressão que a gente tem aqui, né? Jack of all trades, né? Um bombril. A gente sim. fala no Brasil bombril. Eu não sei como é que vocês falam em Portugal, quando você faz um pouco de tudo. Se tem alguma expressão parecida. Como é que é? É um pau para toda a obra. É, palma toda obra. A gente fala uma coisa parecida também. E você acaba encontrando tantas, eu acho, tantas, como é que fala? Não, tantas versões de você que você não conhecia, meu bem, como É. você falou, né? Mas é verdade, é verdade. É preciso também, é preciso ainda muito mais disciplina, porque lá está, não temos ninguém para nos dizer, tens que fazer isto, tens que ligar ao computador, tens que ligar àquele cliente, tens que fazer aquele post, tens que fazer aquele live. Ninguém nos diz isto, não Tem é? que se virar para dar os upgrades do teu computador, tem que fazer, né? E o que está acontecendo ainda mais todas essas ferramentas hoje em É, dia, né? E assim, eu acho que bacana também, totalmente a tua marca pessoal. Provavelmente tu vai entrar uma pessoa completamente diferente, né? Não sei tá. como é que você era antes no corporativo, quando estava no, né, no banco, quando você veio para coaching, mas eu meio que me escondia, Ai, eu sabe? também. 100%. 100%. Nem formava grandes relações. Era tudo muito, muito sério, muito Muito profissional. sério. A minha vida pessoal está aqui, o trabalho está ali. É engraçado, não é? Como as coisas mudam. Mas eu notei também, mesmo na minha vida pessoal, não pessoal a nível pessoal, pessoal, de família e amigos próximos, mas, por exemplo, mesmo nas relações com a escola, com as outras mães da escola, não é? Eu mantinha sempre mantive uma relação um tanto quanto distante. Pronto, é lá, tudo bem e tal, mas não fazia grandes amizades. E eu notei que o ano passado, lá está, o ano passado para mim foi um ano de viragem. E eu notei que comecei a ser um bocadinho mais aberta. Pensei, porque lá está, e tu se calhar também sentes isto. A questão de nós termos o nosso negócio às vezes é um bocadinho solitário, não é? Principalmente quando estamos habituados a trabalhar em equipa, estar numa secretária rodeada de pessoas, e tomar café com estes, almoçar com aquele, não é? É diferente. Eu comecei a sentir isso mesmo e pensei, mas vamos usar as redes que eu tenho, não é? Atualmente. E pronto, já tinha também alguns colegas, como nós somos e tudo, mas pensei, mesmo aqui localmente, quer dizer, eu vejo dezenas de pessoas todos os dias, quando vou buscar os miúdos, quando vou ao supermercado, não é? Naquela vida do cotidiano, vejo milhares de pessoas. E quando me abri um bocadinho, Luísa, eu já fiz para 4 ou 5 amigas, mas amigas mesmo, pessoas com quem eu vou almoçar sem miúdos. Tudo bem, os miúdos são também amigos, não é? Porque são da escola, mas pá, passamos tempo juntas, sabes? E pensei, às vezes é um bocadinho isso, não é questão das coisas não existirem, é nós abrirmos essa oportunidade. E eu acho que eu vou levar isso comigo para o mundo corporativo completamente. Quer dizer, não vou levar lá à procura de amigos, não é isso, mas acho que vou ser eu, tentar ser uma e não ser, sabes, aquele que tu dizias, escondia-me na minha máscara profissional. Joana, isso é ouro, porque é tão cansativo. Eu acho que a gente fala, né? Tira tanta nossa energia, várias versões da gente. Tu vai levar a tua versão. A Joana que você aí é uma coisa bacana. Além da tua marca pessoal, o teu network, como você se conecta com as pessoas, né? Porque eu acho que você, como eu, gente, quando eu estava antes do mercado corporativo também, você não tinha tempo de ir para evento, não quer fazer network, não É, estou muito busy. Hoje em dia, eu acho que provavelmente você vamos pro drink ali, é. vai ter um evento, eu vou falar num painel, pode me chamar que eu vou, né, vou entrar em alguma organização, né, no mercado financeiro, vou apoiar mulheres, vou contar minha história. Como é que eu posso contribuir? Vai ser uma outra, né? Ai, Uma outra completamente.
Completamente. Até te digo mais, eu já pensei, das primeiras coisas que eu faço a mal arranjo um emprego é ver se o banco, em particular, tem uma organização de mulheres, aquelas Women Networks, e quer fazê-la parte. Logo. Logo, né? Sabes? Ela, Que coisa que você continua antigamente. alimentando isso que você já, né? Que você alimentou isso que te deu tanto prazer, tanta satisfação. Não quer dizer que você não pode, né, fazer, É, continuar fazendo isso, né? Você voltando, né? Nessa sua nova versão. Eu estou super empolgada por você. E assim, né? Voltando a essa questão também, né? A gente já tocou no medo, né? No que as pessoas podem pensar. A gente tocou também no que você aprendeu, né? No que a gente aprende, né? uhum, Dos dois lados. E assim, a gente toca muito também, e você falou, aí, Joana, né, as diferentes versões. O é, que que você fala? Uma coisa também, um tópico que eu sempre falo da autenticidade. O que uhum. que você acha, assim, qual é o papel da autenticidade, da gente conseguir ser a gente mesma nessas transições de carreira? O que que você acha, assim, quando você está com suas clientes e algumas que são super, sei lá, meio que essa falta de confiança, não saber muito como agir, É, como ser, porque o povo tem medo disso, o povo tem um medo danado, né, é, de tem, de é, conversar com as é, pessoas como se as pessoas fossem morder alguma coisa. O que que é. você diria? Mas, e depois eu acho que está mais enraizado em determinado tipo de pessoa que noutro. Quando a pessoa, ou é, são dois grandes motivos para mim. Um é a confiança. Quanto mais confiante a pessoa está nela própria, mais consegue seguir em frente. Mas depois também da modo que foi criada. Porque há pessoas que são criadas com umas expectativas, com estándares tais que é difícil elas libertarem-se. Não é? São criadas ali numa rede que, sei lá, no outro dia tinha uma colega, também brasileira, que me perguntou, uma colega, não, uma amiga, lá está, que eu fiz na escola. Ela disse-me, eu sou nutricionista de formação. Ela agora deixou de trabalhar durante 2 anos e disse, toda a gente me diz, estás a pôr a tua carreira no lixo, mas sabes que eu acho que queria ser professora primária. E ela perguntou-me, achas que é um downgrade? Achas que as pessoas vão achar que é michuruca? Eu disse, não, mas lá está, é isso. Somos criadas com umas determinadas expectativas, com o status, com o que fica bem no papel, com umas coisas são aqui e outras são ali. E se tu estiveste ali, se fores quiseres ir para ali, mas estás, estás a deixar para trás, estás a baixar de graus na vida. Não é, é isso. Eu acho que é essa questão. Nós temos de ter confiança nas nossas decisões, porque o que importa no final do dia não é o quão bonito fica no diploma na parede, não é no currículo o que é que fica bonito, não é. Há uma expressão em Portugal que é para inglês ver, que é as coisas fazem-se para os outros verem. Não é isso. O que interessa é o que está cá dentro, é o que nós sentimos. Ninguém sabe como é que nós nos sentimos. Ninguém, mesmo as pessoas mais próximas de nós, não sabem como nós nos sentimos no final de um dia. Só nós sabemos. Só nós sabemos se aquele dia para nós foi feliz, se foi infeliz e o porquê. Então nós temos que buscar essa felicidade sem culpa nenhuma, sem pensar, mas eu já trabalhei tanto, eu já estudei tanto, eu já paguei um preço tão alto para aqui chegar e está tudo abaixo. Não interessa, porque o que nós fizemos para chegar àquele momento já está feito. Há uma expressão em inglês que é um sunk cost, é da contabilidade. Está feito, pagou. Nunca mais vais recuperar aquilo. Estás ali. Dali para a frente, tens que decidir se continuas a pagar o mesmo preço, e se for um preço penoso, se tu não estás a gostar, ou se mudas e fazes uma coisa que te faz feliz. Eu acho que é isso, é a questão da pessoa tentar libertar-se e não se sentir, lá está, eu acho que é o medo e é a culpa às vezes. Nós mulheres sentimos culpa por tudo e mais alguma coisa, é uma coisa completamente horrorosa. Mas qualquer coisinha que nós fazemos, nós sentimos culpa. A culpa é minha, não tomei a decisão certa, não fiz isto certo. Não estás a ser julgada, ninguém te está a julgar. Ninguém está a julgar, a não ser nós julgarmos a nós próprios, nós temos que nos focar naquilo. E isso é que é a autenticidade. É nós chegamos ao final do dia e dizemos, foi um dia feliz, sim ou não? Se foi, excelente, estamos no ótimo caminho. Se não foi, ok, porquê? Ter a coragem de enfrentar esse porquê e de o mudar, não deixar que a situação se prolongue. Eu pergunto aos meus filhos, é uma pergunta que eu faço todos os dias ao jantar. Tiveste um dia feliz? Qual foi a melhor coisa do teu dia? Faço questão de perguntar isso, que é para eles perceberem desde pequeninos que, para já, há bons dias e há maus dias, ok? Toda a gente tem dias que são mais cansativos ou que alguma coisa correu de pior. E quando é um dia que supostamente não foi feliz, eu pergunto sempre porquê. Porque às vezes é assim também que se revela nos problemas na escola, não é? Às vezes algum miúdo ou miúda pode estar a ser mauzinha, professora, isto e aquilo, não é? Problemas da idade deles. Mas na nossa idade também é assim que se descobrem coisas. Porquê que não foi um dia feliz? E foi também dessas perguntas que eu me fazia a mim própria. Quando eu chegava ao final dos dias, já mais cansada, pensava, mas o que é que me falta aqui? Porquê é que eu me sinto tão cansada? Sinto-me sem energia.
E a realidade é que para mim, eu sinto que a minha energia é sugada quando eu não estou a construir algo. Eu gosto de ter Produzindo, energia. né? A nível profissional, eu gosto de trabalhar, sempre tive um prazer enorme. E quando sinto que não estou a produzir tanto como posso ou como quero, eu sinto que a minha energia é completamente sugada. E pronto, e acho que é isso. E acho que pronto, eu estou aqui a mandar um bocadinho às voltas. Mas acho que é isso, é enfrentar os sentimentos, sabes? O porquê, não ter medo, tentar quebrar com aqueles standards, com todas aquelas expectativas, o que nós ouvimos às vezes a nossa vida toda. E focarmos no que nós sentimos, sem medos, sem culpas. Isso para mim é de 100% autenticidade. Total, eu acho muito bacana isso, né? Que você já está plantando a sementinha da autoavaliação, né? Da autoanálise, né? O Hum. que para se escutar e não cair nessa de fazer as coisas só porque os outros estão achando, né? Ou, no caso, achei muito bacana também esse exemplo michuruca, adoro, a gente usa essa palavra também, michuruca, né? Adoro, super importante, porque no final das contas, como você falou, o que está no papel, tudo que está no papel, o dinheiro que está entrando, não tem que ser assim. Quem disse que, né, para ser sucesso, quem, né, tem que estar com dinheiro, não tem que estar no servir também, no meio que o propósito de você fazer de você causar impacto, né, no que você está fazendo, né? É. Enfim, aí eu concordo demais, demais, minha linda. E assim, na tua experiência também, além dessa autoanálise no final do dia, né? Você vê a energia, o que que tá sugando a tua energia, o que que tá deixando você energizada. Como é que assim você vê que as pessoas, além do corpo, podem perceber que é a hora de mudar? Seria energia, meio que eu respondi, mas assim, como é que você vê isso quando você vê não é hora, né? Quando já tá, né, burnout. Eu tive ataque de pânico no final, no meu final do mundo, eu tive ataque de pânico. O que que tu acha assim que são os sinais, Jô, que tu vê assim que tu viu nesse tempo, né, Mas trabalhando com tantos profissionais? eu acho que esses sinais físicos acontecem mesmo. Eu também, antes de sair do mundo corporativo, nos últimos dias que lá estive fisicamente, eu sentia dores no estômago. Sabes aquele aperto no estômago, aquele mal-estar? Eu sentia isso, que era o sítio, eu senti, não é para mim, isto já não é para mim. Eu senti mesmo, tenho que sair. E senti isso. E é isso, eu acho que começa de modo suave, como tudo, não é? Começa de modo suave. A energia, parece que nós nos apagamos um bocadinho, já não temos aquela spark, não é? Aquela excitação de fazer as coisas, aquela vivacidade. Vai surgindo. Se nós ignorarmos, vai escalando. Vai escalando para stress, no início é só stress, depois começa a haver ataques de pânico, começa a haver burnout, começa a haver isto tudo. Não é? Tenho vários clientes que saíram com burnout. Exatamente porque eu acho que a vida nos dá, como tudo, não é? Dá-nos sinais pequeninos. Se nós ouvimos, ótimo. Agimos, ótimo. Se não agimos, eles não desaparecem. Eles só vão aumentar em escala. E para você voltar é muito mais difícil, né? Porque quando fala, quando tá burning out ou tá burning in, faz um tempão, né? E a gente tá, tipo assim, meio que. E eu acho que não é só com trabalho, é com tudo, é com relacionamento. É, completo. Qualquer tipo de relacionamento, com amizade, com amor, com É. família, com trabalho. Se tá chegando nessa situação que o corpo tá começando a gritar, lá dentro já tava, né, o caldeirão borbulhando, né, também, para prestar bastante atenção, né? Eu acho que a vida nos força. A vida força-nos a nós a termos. Eu não acredito no destino no sentido de passo por passo, mas eu acredito que nós estamos aqui com uma missão de aprender determinadas coisas e o nosso caminho não é de evoluir e nessa evolução de determinadas áreas. E ou nós vamos a bem ou vamos a mal. Eu acho que é mesmo assim. E portanto, quando vamos a bem, é mais fácil, não é? Ouvimos pequenos sinais, vamos pelos caminhos, vamos aprendendo. Quando não ouvimos a bem, a vida dá-nos umas chapadas, mesmo assim fortes, que não estamos obrigadas a tomar ação. E é um bocadinho isso. E eu acho que, olhando também agora, a minha jornada como coach não foi, acima de tudo, também para eu me descobrir a mim própria. Sabes que eu descobri, fiz uma autodescoberta tão boa, tão boa, tão boa, tão grande e tão boa, completamente inacreditável. A pessoa que eu era, com a que sou agora, em todos os aspectos, como tu dizes, a nível profissional, a nível pessoal, a nível espiritual, não tem nada a ver, nada, 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 nada. Se tu me falasses, por exemplo, a meditação, quando eu estava no corporativo, eu acho que me ria literalmente na tua cara. Completamente. Quem é que tem tempo para isso? Mas quem é que tem tempo para isso? Mas que baboseira. Não. Hoje em dia, não passo um dia sem fazer. Quer dizer, faz parte de mim já. Portanto,
há coisas, não é? Que nós, foi esta aprendizagem, e lá está. É a vida a dizer-nos: vais aprender, vais ter que aprender, de uma maneira ou de outra, mais suave ou não mais suave. E é isso, é seguir esses sinais. Mas a vida, sim, dá-te. Para além da Spark, começa a ver os sinais físicos fortes. E é bacana o que você falou, porque eu acho que a gente precisa da escuridão para ver a luz, né? Se não, tanto eu, para mim também, minha linda, foi uma jornada realmente de voltar para dentro. Se não tivesse o burnout chegado, essa escuridão da gente ter que sair, a gente não ia ter conhecido tanta coisa sobre a gente, né? É, Não ia ter é, conhecido, não ia ter evoluído. Eu acho que tudo, até mesmo quando eu pego na minha vida os momentos de mais evolução, de mais expansão, foi no rolo, foi na confusão, é. né? É sempre Mas sempre, é. Mas também é um bocado aquele ditado que diz: No one changes a winning team. assim. Portanto, quando está tudo bem, não há descoberta a fazer, não é? Estás bem, estás feliz, continuas a fazer aquilo que estás a fazer. Quando há uma coisa que corre mal, é que, bem, estou alerta, não é? Tenho que fazer algo de diferente. E aí que começa a aprendizagem e os desafios. Mas é assim que nós crescemos e conhecemos pessoas maravilhosas no caminho, não é? E conhecemos no caminho, e nós conhecemos, descobrimos o nosso poder, que tantas vezes a gente duvida. E uma coisa assim que eu vejo muito no coaching, né? Principalmente essa questão da confiança, né? De vez em quando é a gente só alguém escutar a gente e falar que a gente é capaz, porque de vez em quando é só isso, né? Uma questão da mentalidade que a gente é capaz de tudo, né, minha linda? A gente coloca na nossa cabeça que a gente pode fazer nada para, né? Completamente. E às vezes também a questão é nós acreditarmos e às vezes é ouvirmos outra pessoa dizer-nos os nossos próprios talentos. Eu vi tantas das minhas clientes a melhorarem a confiança, a aumentarem a confiança, pura e simplesmente porque elas diziam, imagina, dá-me as tuas skills. E elas davam, sei lá, 4 ou 5. Para estar onde estás não tens só essas skills. E eu disse, e mesmo, literalmente as primeiras coisas, ainda nem te conheço bem, mas tens isto, 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 também falaste que fazes isto em casa, tens isto, tens isto, tens isto. Ficavam admiradas, não negavam, porque tudo o que eu estava a dizer era correto. Mas só de ver, ouvir, às vezes, vês outra pessoa a dar-te aquela, tudo bem, a validação externa, mas mesmo aquela pessoa dar-te aquilo, mesmo sem te conhecer, começa-te a abrir os olhos e começa a confiança a abrir. Porque às vezes eu acho que o coaching também é poderoso no sentido de dar espaço para as pessoas refletirem, falarem delas próprias, pensarem no que elas trazem para a mesa, na vida, em vários aspectos, como mulher, como filha, como mãe, como amiga, como tudo, como profissional, como tudo. Mas só nesse espaço nós podemos parar, falarmos sobre nós, não é? Que também faz falta, falarmos sobre nós, temos outras pessoas a ouvir-nos, a dar-nos atenção, a fazer perguntas sobre nós próprias. Eu acho que só isso, só esta atenção que as pessoas recebem na relação de coaching, só isso faz maravilhas. Porque hoje em dia, não é? A vida é tão corrida, é tão focada nas coisas, estão toda a gente a olhar. Eu vejo nos passeios todos a tropeçarem, literalmente a verem os TikToks andar. É incrível, não é? Não E, há e, assim, momentos. e o que você falou também, que eu acho que é muito bacana, você falando só de você dar, né, na conversa, de você, né, dar o feedback. É tão comum que eu vejo tanto, as pessoas esquecem de quanto que elas já conseguiram, né? Quando olha para a carreira. São poucas as pessoas que lembram. Me fala aí 3 momentos que tudo mudou, né? Que tudo mudou, que você tava. As pessoas esquecem, Jo, eu acho. Eu acho que principalmente mulheres, porque homem é bom de dar o bragging, É, né? De falar, fiz isso. é, Várias pesquisas que tem. E as mulheres já têm esse problema também de se vender, né? Quando você pega um currículo, você pega um link de cadê o número, cadê a métrica, cadê o impacto, assim. E é o espaço que você falou que o coaching dá para essa avaliação, né? Esse autoestudo de realmente você pausar e de vez em quando, até como você falou, só de você falar, verbalizar. É um espelho, né, meu bem? É um é, espelho, mas é, assim, é muito poderoso. E eu fico assim, nossa, como tem tanta gente, tanta, né, tanta potência dormida, e eu acho que o coach é maravilhoso para isso, para acordar a potência, né? Essa potência que está ali, é. né, meio que dormindo, né? É, mas é verdade. Nós dizemos que coaching é empowering, mas é mesmo. É voltar para se calhar o poder às pessoas, no sentido de tu és capaz. Tens tudo e mais alguma coisa para conseguir, tu és capaz.
vê lá tudo o que conseguiste até agora. Porque isso as pessoas esquecem. As pessoas esquecem o quanto sabem, porque depois estão ali às vezes também no dia a dia e tomam quase por granted, não é? Aquilo que sabem fazer, aquele todo o conhecimento que têm, as suas skills, as suas capacidades. Ah, não, parece que já é banal, eu uso todos os dias, quase toda a gente as tem, não é nada especial. Não é. Não é nada especial para ti porque usas todos os dias, mas é especial, é o valor que tens, é aquilo que tu construíste. Eu acho que sim, é tão bom ver essas descobertas depois nas outras pessoas e vê-las crescer. E eu acho que é bacana no nosso caso também, né? Você está aqui há muito tempo, eu também estou aqui há muito tempo. E no nosso círculo, nós já fomos para eventos juntas, né? De expatriadas. Gente, de vez em quando você vê essas mulheres que são duas, três línguas, quatro, aquele evento que a gente foi, né? E Sim. ainda assim tem meio essa síndrome do impostor. Ai, Cara, né, ele tá no outro país porque não é a primeira língua, e é muito assim do que eu acabo vendo também, que eu, né, lido muito com expatriadas, né, que pessoas que migraram. E as pessoas, ao invés de verem isso como um bônus, veem como um déficit, né? Porque é um déficit, né? Como se fosse. sim. Não, porque meu accent. Gente, você está carregando tanta coisa. Qualquer pessoa que você está falando aí do accent, provavelmente você está falando com uma pessoa inglesa que fala só uma língua. Você fala duas, três, quatro, morou em não sei quantos países. Tem uma mega. Exposição a diferentes culturas. Claro, em Londres isso não precisa nem dizer, né? Porque a gente está convivendo com gente de todo lugar do mundo. Mas assim, são essas situações que eu fico, gente, é um espelho. Olha você, né? Olha a potência de você mudar de país também, como você mudou, né? Você trabalhar numa outra língua, você lidar com tudo isso, e muitas vezes as pessoas esquecem, né? Que é sempre. Depois, o que eu acho fascinante, e eu acho que isto também é muito de mulher e não tanto de homem, e que imagina, e tem a ver com isso. Tu és boa em milhares de coisas. Há uma pequenina coisa em que podias ser melhor. As mulheres focam-se naquilo. É como, eu nunca mais me esqueço. Eu tinha uma cliente, tinha um cargo super sério na banca, fazia milhares de coisas, milhares, milhares, milhares. Mas ajudava, o marido ficava em casa para cuidar das crianças e mesmo assim era ela que organizava os campos de férias, que fazia isto, fazia aquilo, fazia milhares de coisas na mesma em casa e às vezes sentia-se culpada porque não marcou o campo de férias naquele dia. Como é que é possível? Eu estou bocado fizeste uma lista de coisas, uma coisa gigante, não fez uma pequena coisa, ficava-se naquilo. É isso, eu acho que nós. É por isso que depois vem o síndrome do impostor, eu acho, porque nós só nos focamos, temos parece este feito, não é? De ser mulher, que é vamos nos focar naquilo. Tudo aqui está excelente. Esta coisa aqui podia ser melhor, vamos focar nisto. Não, 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 não. E se Não! liberarem, né? E também eu acho que também, como você falou no começo, aí o jeito que a gente é criada, muitas culturas, ela já tem mais essa. A mulher tem que fazer tudo, né? Brasil, Portugal. Aqui, né, é mais, quer dizer, mais ou menos, né? Porque também o que acontece aqui muito no Reino Unido, principalmente as mulheres, por causa do child, que acabam ficando mesmo em casa, né? Como a É. gente sabe, né? Assim, mas depende, tem essa questão do lado cultural, né, dessa culpa, mas que a gente tem que se libertar e botar a máscara de oxigênio da gente, ter o tempo para se analisar, para fazer seu coaching. E eu falo, não é porque a gente faz, não, mas desde que a gente virou coaching, né, Joana, né, lá no começo, você se apaixona porque é expansão pura. É. Né? Não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil tem um certo preconceito com a palavra coach, porque todo mundo acaba virando coach. No Brasil é engraçado que eles falam mentores, não falam coach. Eu não sei como Ah, é que é em Portugal, mas assim, é uma potência, né, quando é feita certo, né, ah, pelo é. livro, assim, né, como qualquer outra coisa. A gente tá quase chegando. Meu Deus do céu, passou os 5 minutos. Peraí, que eu tenho perguntas para você ainda pra gente acabar. Olha pra isso! E o que que você diria, minha linda, assim, a gente tá quase no final, para a pessoa, a gente tocou nisso agora, que tem medo de desapontar os outros, sei lá, para mudar de direção, o que que você diria para essa pessoa? Ah, não, porque, né, vou desapontar isso, ou porque minha família insistiu nisso, ou porque estou esperando isso. O que que você diria para essa pessoa? Eu diria para se focar na felicidade. Que se a vida é curta, e imaginemos, formos morrer amanhã, o que é que interessava? Sermos infelizes, temos dois cenários. Somos completamente infelizes, mas os outros acham que está tudo bem, e os outros dizem ok, ou estamos felizes e os outros demoram algum tempo a processar onde é que nós estamos. Temos que decidir. E pôr-nos no outro lado. Se nós tivéssemos, pensamos, eu estou sempre o exemplo da melhor amiga, ou se tiverem uma filha, não é?
alguém muito próximo, que nós amamos mesmo com todo o nosso coração, o que é que queriam para essa pessoa? Que ela vivesse na infelicidade total só para nos agradar, ou que ela fosse feliz verdadeiramente, mesmo que precisássemos de algum tempo a processar o projeto que quer abraçar, o percurso que quer definir. Não é? Eu acho que é essa a pergunta, porque nós, quando vemos nos outros, nós damos as respostas mais certas. Quando imaginamos a outra pessoa, aquela pessoa que nos é muito perto do nosso coração, porque ninguém merece viver na infelicidade. A vida são 2 dias e aí nós vivemos esta terra toda a gente para ser feliz acima de tudo. O resto, mas o core é sermos felizes. Portanto, eu Sim. diria isso. E uma coisa linda também, minha linda, para adicionar aí também que eu acho, né, no caso da gente também, né? A gente tocou um pouco na maternidade. Os nossos filhos, vendo a gente realizando nossos sonhos, né? De não ter essa culpa, a mãe que tem lá o tempo todo, tudo vai fluir melhor, né? Você ir É, atrás do que você quer fazer, atrás da sua felicidade, você já tá, vai reverberar em todo mundo, né? Do que você sacrificar tudo. Não, a vida é curta, é só uma. E Jô, minha última pergunta, antes da gente falar de você, de como lhe achar e etc. Se você tivesse que resumir sua carreira em uma frase hoje, qual seria? ui, a carreira toda. É difícil, É pode falar, difícil. pode falar algumas coisinhas. Talvez um parágrafo, não uma frase. Não. Acho que a minha carreira foi sempre. hum, eu construí a minha carreira com base na minha paixão. Acho que isso sim. É verdade. Foi sempre a paixão, a minha ambição, paixão e vontade de vencer e sentir-me feliz e como é que se diz fulfilled? Não me sai a palavra em português, fulfilled, realizada. É realizada, né? Realizada, Realizada. não é? Não só me sai a palavra em inglês. E realizada foi isso que me moveu sempre. Isso sim, isso define a minha carreira. Ai, que lindo, né? Amei, mas é isso, eu amei. E também, assim, né? Adicionando também, eu acho que tudo que tu falou ressoou muito comigo. E assim, eu acho que nessas evoluções, nas fases também, eu acho que para mim, hoje em dia é muito do propósito, né? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente ama, a gente brilha, né? A gente acende a chama ao redor, né? Quando a gente vive dentro da nossa autenticidade do que faz a gente feliz também, né? Eu acho que muda o jogo também. Minha linda, estamos quase chegando ao final. Vamos tirar uma foto antes da gente falar? Peraí, Jô, vamos tirar foto. Meu amor, e como é que a gente faz para achar você? E até você falou de paixão, o seu handle do Instagram, Find Your Passion, né? Find Your Passion, achei super, super a Find ver. your passion. É isso, lá está. Eu vim para Londres, eu deixei Portugal, fiz a universidade, vim para Londres porque sou apaixonada por Londres como cidade. Full stop. Vim para cá por paixão. Entrei na banca, apaixonei pelo mundo corporativo, queria subir, subir, subir. Subi. Certo ponto, descobri o coaching, fiquei apaixonada pelo coaching, foquei-me no coaching. Agora, o meu propósito é juntar mais os dois mundos, é levar um bocado do lado humano ao mundo corporativo. É completamente o meu propósito. E, portanto, mas mais uma vez, é o meu propósito, a minha paixão que me está a levar a isso. Portanto, eu quero enverdar por um cargo ligeiramente diferente, mas no mundo corporativo. Portanto, é isso. É mesmo isso. Portanto, Find Your Passion no Instagram é a maneira mais fácil de me encontrar. No LinkedIn, Joana Fonseca Orvalho, lá estou eu. É a maneira mais fácil. Oh, que maravilhosa! E Find Your Passion, eu vou colocar o handle. E maravilhoso, eu vou colocar. Quando eu botar, eu vou colocar no. Eu vou fazer um post do LinkedIn também. A gente bota lá também para o Ah, handle, né? Porque, gente, ai, e Jô, vai ser lindo. E eu acho que essa tua história, tu dividir a tua jornada, vai inspirar tanta gente que não tem certo ou não tem errado. eu É o espero momento, que né? é isso. Fases, É. né? E isso são as fases da vida. As fases da vida, e às vezes, pronto, o meu é um bocadinho clichê nesse aspecto. Eu acho que veio com a maternidade, agora que os filhos ligeiramente mais velhos, não é que eles sejam propriamente crescidos, não é? Têm 4 e 6 anos, são sempre pequeninos. Mas pronto, mas tem isso. Mas há fases da vida que são ciclos de vida que não têm nada a ver com os clichês, mas acontece. Portanto, é seguir essas prioridades e seguir, lá está, com paixão, com propósito, e não há certo e errado. A vida é assim, não é uma linha reta. Portanto, Não. E nem nossas carreiras seriam, né, meu bem? Não. A vida, nada. a Não são rodopio. amizades, não é amizades.
relações amorosas, relações com amigos, nada é assim. A vida dá voltas e mais voltas. E é isso que também tem a sua beleza. Ai, minha linda, maravilhoso, Jô. Sempre Meu amor, voou, Luísa. gratidão. E olha que coisa bacana, se nós não tivéssemos entrado nessa jornada, não teríamos nos conhecido, porque não estaríamos no evento no consulado à tarde, né? 2 da tarde que ia fazer, né? Verdade. Por isso, gente, também outro recado. A importância de sair da toca, estando no emprego corporativo ou não, se conecte para você encontrar pessoas como eu encontrei ela, minha guru aí de webinar no LinkedIn, né? Porque sempre são jornadas inspiradoras que realmente vão fazer a diferença no nosso caminho. Minha linda, Ah. como você fez para mim, Ai, você, gratidão. para mim, toda a gente, tantas coisas. É tão bom conhecer pessoas novas. Tão bom. E vamos marcar nosso café em breve, viu? Né? Sim. Para dar um próprio catch-up. Ô, Jô, obrigada, meu amor. Tô Obrigada, aqui, eu, tô cruzando Luísa. os dedos, viu? Obrigada. Depois você vai voltar para contar o outro lado, viu? É. Quer dizer que já tudo está, quero voltar. Não estou a brincar. Um beijo, meu amor. Obrigada por Obrigada, tudo. Luísa. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.